Visão de Valor com Alberto Marinho. Acompanhe o melhor talk show de negócios da Paraíba. Entrevistas, cases, técnicas e estratégias reunidas em um só lugar, pensado especialmente para você ter sucesso no mundo empresarial. Seja bem-vindo ao nosso Visão de Valor. Alegria receber você aqui em nosso Talk Show de Negócios, onde você vai encontrar técnicas, estratégias, cases, ferramentas para você aumentar ainda mais os seus resultados. E estamos recebendo hoje em nossos estúdios o Wellington José da Silva, diretor executivo da Central Sicredi Norte e Nordeste. E já foi dizendo para mim, Alberto, você não é cliente Sicredi, você faz parte da Sicredi, você é um associado. E eu já me senti mais abraçado ainda. Wellington, bem-vindo ao nosso Visão de Valor. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Sou muito feliz em estar aqui nesse bate-papo, né, falando de empreendimento, falando de gestão. Então, estou aqui à sua disposição. Maravilha. Wellington, já conta pra gente, você que está no mercado já há bastante tempo, conte um pouco da sua trajetória no setor financeiro, né? E como você conseguiu se tornar, como você se tornou o diretor executivo da Central Norte-Nordeste da Sicredi. É uma longa carreira, não, assim, é um longo período, né? Eu atuei sempre no mercado financeiro desde 78, entrei no banco, o antigo Banorte, acho que os mais velhos conheceram o Banorte, e eu ingressei em 78, vim aqui para João Pessoa, fui transferido para João Pessoa em 91, ainda como gerente de agência, e em 2005 eu ingressei na Central Sicredi, ingressei como gerente adjunto de desenvolvimento. Uns 5 anos depois me tornei o gerente da área, né, o gerente da área de desenvolvimento, depois superintendente, e recentemente, há 2 anos, eu fui eleito, né, para ser o diretor executivo da Central Norte-Nordeste. Maravilha, imagine que já viu vários desafios, né, chegarem, pessoas, e sobretudo hoje se torna cada vez mais um desafio trabalhar com pessoas com várias visões e juntos seguirem a mesma visão, né? E você que faz parte desse segmento, que trabalha com metas, em algum momento até altas para muitos, uma dica prática, Wellington, para você gerir essas pessoas nesse ambiente tão de alta performance, é preciso pessoas de alta performance, né? Perfeitamente. Conectá-los. Opa. Então, como é que faz isso? A gente tem que ter atitudes onde traga a pessoa para colaboração. Então, como é que isso acontece? Acontece na construção do planejamento estratégico. As pessoas que atuam na organização, independente do que faz, do seu cargo, ela tem que entender que aquilo que está fazendo tem um objetivo maior, que é o objetivo da organização. Então, isso é a principal ação que um gestor deve ter, no meu entendimento. É evidente que a empresa tem que fazer a sua parte, a empresa tem que ter um plano de carga e salário, a empresa tem que ter benefício, né, para reter os talentos, a empresa tem que adotar alguma ação que seja com relação à participação no resultado da própria organização. Tudo isso é o papel do gestor para reter, para atrair os seus talentos e eles estejam lá envolvidos no objetivo maior, na missão da empresa. Eu até falo, Alberto, o seguinte: conhecer a missão da empresa é como o católico, o cristão, conhecer o Pai Nosso. A gente admite, eu sou católico, por exemplo, imagina eu não saber o Pai Nosso. Então, assim, é a missão da empresa. Então, cada um, independente que seja lá a pessoa que faz a limpeza da mesa, ele tem que entender que aquela mesa vai estar limpa para quem está ali se sinta confortável para produzir e atingir o objetivo maior da empresa, que está, aí onde é que está o verdadeiro motivo da empresa, é atender a expectativa do seu cliente em sua plenitude. É incrível, Wellington, quando você fala assim, conectar, envolver, e essa questão da visão, da missão, dos próprios valores, né? O famoso, entre aspas, o Pai Nosso da empresa, é algo que eu percebo, sabe, Wellington, que é pouco trabalhado, sobretudo em empresas familiares, né? Elas criam as empresas e esquecem do propósito. É o Pai Nosso.
você bem falou. E aí entra, pegando ainda essa característica que você citou da Igreja Católica, eu também sou católico, o catecismo, né? Que o catecismo é esse treinamento dos ritos e tudo mais, e muitas empresas acabam não investindo em capacitação, em treinamento. E eu já tive a oportunidade de ser um dos treinadores da Sicredi, e eu sei o quanto vocês investem nessa capacitação. Eu queria que você compartilhasse conosco, você na condição de diretor, efetivamente, como pegar a capacitação e atrelar para que o teu time continue dando os resultados que você precisa. É impossível imaginar hoje uma empresa sem se dedicar à capacitação. O mercado hoje é muito exigente. O mercado se transforma a cada dia. Então, se eu não capacitar os meus colaboradores, se eu não produzir talentos, se eu não desenvolver talentos, eu não vou me tornar competitivo no mercado. Então, assim, é essencial a questão da capacitação. É evidente que isso aí, eu entendo que são vias de mão duplas. O colaborador também tem que ter essa conscientização, que ele precisa estar preparado, ele precisa estar consciente de que ele deve se capacitar. E hoje, você sabe, Alberto, que existem facilidades, né? Os programas de EADs que existem aí, eles são hoje bastante eficientes para que as pessoas sejam capacitadas na sua casa. Então, assim, eu não posso pensar em empresa. A gente lá no cooperativismo tem isso como um ponto forte, é um dos nossos princípios, entendeu? É a capacitação, então a gente tem isso muito forte. Eu não posso imaginar que eu terei uma equipe produtiva, uma equipe que, novamente, eu vou repetir isso algumas vezes, que encante o meu associado, que é o meu cliente, se ele não tiver capacitado. Tem que estar... É como um atleta, né? Muitos olham, ele correu ali 100 metros em 9,5 segundos. Mas ele treina arduamente. Né? E é interessante essa sua fala, que a gente percebe que, em alguns momentos, o próprio colaborador não compreende que essa capacitação é muito mais para o crescimento dele, porque a matemática é exata, né, Wellington? Vamos pensar. Se eu quero crescer, a minha equipe tem que crescer. Agora, se a minha equipe não crescer, como é que eu cresço? Né? Tem colaborador que, entre aspas, faz o bico. O treinamento é no horário tal. Não entende ele que até a própria permanência dele no mercado passa por essa capacitação. Não tenha dúvida. Né, Wellington? Um outro tema muito importante, que eu acredito que aconteça frequentemente esse debate lá dentro da Sicredi, é governança corporativa, né? Que é um dos grandes ativos das empresas, especialmente em uma cooperativa de crédito, né? Eu lembro que na época eu utilizava muito esse jargão, né? Quem coopera, cresce. É muito forte isso, né? Quem coopera, cresce. E como aplicar o compliance na prática? Esse nome que muitos até acham, compliance na prática, e como definir bem as metas específicas para cada área. Na verdade, Alberto, governança tem que ser essencial para qualquer tipo de empresa, mesmo a familiar, que você falou no início. Então, mesmo a empresa familiar, ela tem que ter uma estrutura mínima de governança para que ela seja sustentável. Isso, no cooperativismo, que é uma instituição financeira, é fundamental. Então, assim, os níveis de governança, nós temos, como cooperativa, você que é associado, você sabe bem, nós temos o mandatário maior da cooperativa, que são os associados. E eles elegem o seu conselho de administração, que o representa, e esse conselho, estou falando aqui de uma estrutura de governança do cooperativismo. Esse conselho de administração elege os diretores executivos como pessoas que vão executar as políticas estratégicas da empresa. E nessa gestão, nessa execução, é onde entra a questão do compliance. Então, nós temos diretorias de supervisão, que é a grande guardiã de cumprimentos das regras, das normas internas e externas da legislação. Isso aí é que se determina o conceito de compliance. Então, não se admite, é uma exigência muito forte do próprio Banco Central, que uma instituição financeira não tenha uma estrutura bem definida na questão de governança, e destacando essa questão que você falou, que é a questão do compliance.
Incrível, incrível. Então, de fato, para você que nos assiste, tem que ter gestão. Tem que ter metas, tem que ter indicadores, tem que dar, né, Wellington, essa devida importância na essência da palavra. Porque o mercado não aceita mais amadores. Né? E tudo isso vem repercutindo na própria gestão do líder. Né? E eu já quero pegar esse gancho, por exemplo, como diretor executivo, um gestor de uma empresa deve se posicionar para liderar na prática. Devemos liderar pelo exemplo? É isso mesmo? É um dos principais fatores de liderança. Para mim, exemplo é conhecimento. É evidente que existe o perfil, mas isso é muito forte. Quando você está lá dando exemplo de participação, de envolvimento, dando o entendimento que a empresa que você trabalha é como se você fosse o dono, como se fosse sua, você transmite essa força e você se torna uma referência na empresa. Então, eu não consigo imaginar um líder que ele não tenha conhecimento, eu não consigo imaginar um líder que ele não dê bom exemplo. Para mim, assim, é a história que a gente sabe muito bem da nossa família, dos nossos pais. Então, assim, a gente olha muito para o nosso líder, para quem está nos comandando, né? A palavra hoje não é mais comandar, a palavra hoje é liderar, a palavra hoje é compartilhar os momentos da organização. Liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. E é incrível, vamos pegar o exemplo aqui do time de futebol, né? O quanto um líder, o técnico impacta para o resultado. Às vezes, no melhor elenco, na mão de um líder, não dá o resultado, porque tem até uma frase de Alexandre o Grande, bem antiga, que diz assim: um exército de leões liderados por uma ovelha perde para um exército de ovelhas liderados por um leão. Porque tudo é liderança, né? O próprio Jesus Cristo, se a gente for parar para estudar aqui, os grandes líderes que existiram, eles, sobretudo, eram um exemplo, né? Era um exemplo. Liderar não é impor. Então, Jesus Cristo, ele fazia reuniões periódicas com o seu time. Até tem né? Se quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Não vou carregar ninguém nas costas. E tem muitos líderes que acabam carregando as suas equipes, né? Você falou agora, Alberto, num líder que eu admiro muito, Jesus Cristo, certo? Para mim é o meu grande filósofo, certo? Porque Jesus Cristo é isso aí. Ele era líder, ele era humilde, e aí, ó, humildade não é antônimo de autoridade. Ele era humilde e ele tinha autoridade, ele teve autoridade. Então, assim, veja, a figura de Jesus, ele sabia exatamente quem era, o poder que emanava do Pai, que ele tinha o poder do Todo-Poderoso. Mesmo assim, eu falo que ele se submeteu a ser humano. Entendeu? Então, e é por isso que ele marcou, ele dividiu a época. Então, eu falo assim, os humildes, ele se fortalece, ele fortalece a equipe. A figura do líder, às vezes, ele tem que passar até um sentimento de fragilidade. O líder também erra. Boa. O líder também pede ajuda. Então, isso faz parte do líder. Enquanto você se apresenta para o seu time, para a sua equipe, com essa postura, as pessoas acreditam mais em você. Exato. Passa essa verdade, esse entusiasmo, né, Wellington? De você estar com a equipe cada vez mais envolvida. E falando em equipe, olha, com base em um modelo da Universidade de Oxford, pesquisadores chegaram à conclusão de que mais da metade das ocupações que existem no Brasil, olha aí, ó, fiquem atentos, mais da metade das ocupações que existem no Brasil devem desaparecer em pelo menos 2 décadas. Né? Vendo dessa forma, a área de gestão de pessoas precisa, então, reimaginar, se reinventar no trabalho. Então, Wellington, na sua percepção, como preparar as empresas e as pessoas para esse cenário de o que está vindo, eu não sei o que está vindo, mas eu sei que eu preciso mudar? Na verdade, isso sempre existiu, se acentuou, né? A própria pandemia acentuou essa questão. Então, existe realmente isso. Isso, no meu entendimento, Alberto, a empresa também é envolvida no contexto. Eu vou dar o exemplo do próprio Sicredi, né? O Sicredi, ele está enxergando o mercado que ele não pode simplesmente fazer as operações bancárias que ele faz hoje. Ele tem que transpor isso. Então, o próprio Sicredi, hoje, ele está procurando, está à busca do marketplace,
o associado ele ter uma experiência completa. Tudo isso vai transformando os ambientes de trabalho, as funções e, consequentemente, as pessoas. Então, é esse contexto que eu digo que vai mudando. Exemplo, também acentuado pela pandemia, as pessoas deixaram mais de procurar as agências. Ninguém hoje quer se deslocar para ir numa agência. Por exemplo, a função de caixa, hoje ela reduziu bastante. O que é que vamos fazer com os caixas que nós não precisaremos mais? A gente tem que prepará-los, promovê-los para outra função. E aí tem N funções, né? A própria tecnologia abriu um leque aí de mercado muito grande. Agora, precisamos, aí nós, colaboradores, precisamos estar conscientes disso. Porque de nada adianta eu ter essa possibilidade, eu ter essa visão de futuro, né? Que isso já é o presente, e eu não me preparar. Então, tem vários canais, vários meios, através da empresa, eu autonomamente eu tenho que fazer isso, me preparar, me informar. Sério? A internet hoje facilitou demais essa situação. Então, a palavra é, eu tenho que me preparar, eu tenho que me capacitar para que eu me transforme, eu saia de uma função que poderá acabar, uma função de operador, por exemplo. O Sicredi está desenvolvendo a sua nova plataforma tecnológica, onde os processos deixarão de existir na questão humana, eles só serão automatizados. Essas pessoas deverão ser preparadas, capacitadas para outra função na organização. E eu quero aqui dar o meu testemunho como cliente Sicredi já há vários anos. Eu utilizo algumas outras plataformas, mas o meu financeiro ele fala até para mim, Alberto, quando a gente precisa operar pela Sicredi é muito mais simples, porque vocês eliminaram o papel. Né? E isso para a gente, então, rapidamente, o aplicativo é de fácil uso, é intuitivo. Eu até nunca fiz, mas certamente, respeitando aqui as proporções, se eu colocar o meu menino de 3 anos para mexer no aplicativo da Sicredi, ele consegue fazer um Pix. Muito bem. É tão simples, muito né? Bem, muito bem. E essa figura vou falar do banco, mas do cooperativismo, das empresas que trabalham com crédito. Acredito que nos últimos anos a busca por crédito tem sido algo na mente diária de qualquer empresário, né? No passado já existia esse desafio, hoje, sobretudo com essas nuances do mercado, a busca por crédito vem ficando cada vez mais acentuada. O crédito facilitado e desburocratizado é fundamental para o crescimento das empresas. Sem dinheiro a empresa não cresce, né? E qual é a importância de uma instituição parceira dos empreendedores atuando presencialmente em nossa região? Nós chamamos no Sicredi, assim, nós não queremos ser meros gerentes do associado, nós temos que ser o consultor do associado. Boa. Então, assim, não basta eu conceder o crédito, é importante eu dar um apoio no sentido de como esses recursos serão aplicados. Então, isso é do cooperativismo. Então, o papel do cooperativismo de conceder crédito é só uma parte do que ele precisa fazer para o associado, porque existe no Sicredi o propósito do Sicredi que é fazer juntos uma sociedade mais próspera, construir junto, né, uma sociedade mais próspera. Isso é muito amplo. Então, quando eu vejo isso, olhando para um associado, eu tenho que acompanhá-lo, eu tenho que conceder o crédito e fazer com que aquele recurso seja reproduzido na organização dele, que gere resultado, que ele desenvolva a sua organização, aumente o número de colaboradores, enfim, é o chamado bem-estar social. Então, isso é o papel primordial do cooperativismo, Alberto. Não é à toa que o cooperativismo é uma sociedade de pessoas. Então, ela tem esse compromisso com a sociedade e com a comunidade, onde o próprio associado está inserido. Então, o papel do cooperativismo, repito, não é só captar o recurso do associado, não é só emprestar o dinheiro ao associado, é estar junto dele em todos os momentos que ele precisar. Quando a gente olha para a história do cooperativismo, a gente vê que ele nasceu lá na Revolução Industrial, pela necessidade da população, de um grupo lá que estava em dificuldades, eles se reuniram para ficar mais forte, o cooperativismo nasceu lá. O cooperativismo de crédito nasceu também
Lá na Alemanha, no momento em que existia uma comunidade muito endividada, olha os momentos que o cooperativismo ele começa a crescer, é porque ele tem esse papel. Quando a gente olha os índices do cooperativismo, ele costuma crescer nos momentos difíceis, porque enquanto os bancos, né, os bancos tradicionais, eles tendem a recuar nos momentos econômicos não tão favoráveis, o cooperativismo faz diferente, está próximo de ser associado. Exatamente. Quem coopera, cresce. Né? É verdadeira. E um registro bacana é essa visão, sabe, pessoal? Do gerente se tornar um consultor. Eu recebo mensalmente a ligação do meu gestor, do meu gerente da Sicredi, só para perguntar, Alberto, tá tudo bem? Alberto, eu analisei, e eu vou dizer, viu? Eu tenho outras contas bancárias, nunca recebi a ligação de seu ninguém para perguntar como eu estou, a não ser para me ofertar uma aquisição de um novo produto. Isso é muito bacana. Eu quero, como associado, não poderia deixar de destacar aqui a minha satisfação junto à operação da Sicredi para com a minha empresa. Então, perceba que você falou aí da nossa tecnologia, que está evoluída, está de fácil manuseio, mas as pessoas são fundamentais. Eu vi uma frase numa palestra que eu participei, que falava sobre o desenvolvimento da tecnologia, que o palestrante falou assim: a cada dia a tecnologia está mais desenvolvida, mas o humano continua humano. Então, no cooperativismo, a gente não vai perder essa essência, porque isso faz parte, né? Enfim, como eu falei anteriormente, nós somos uma sociedade de pessoas. Então, não se admite que não existe esse contato, que esse contato... Existe uma discussão para o futuro. Teremos agências? É preciso ter agência? O Sicredi está vendo isso, talvez não como uma agência para ir lá, você sacar algum dinheiro, fazer algum depósito, não. Mas um ponto de encontro, de convivência do associado. Quer dizer, a gente quer continuar com essa nossa essência, que é pessoa e é o ser humano. Maravilha, maravilha. É incrível. Eu já imaginava que teríamos um conteúdo de muita visão e de muito valor, mas eu estou aqui surpreso com a sua entrega, né, com a sua forma prática, porque muitos pensam, né, que quem trabalha no mundo financeiro vai trazer aquele vocabulário. E eu quero agradecer a forma simples, prática e muito rica que você tem compartilhado esse conteúdo conosco, Wellington. E chegando já no momento final da nossa entrevista, eu queria que você pudesse dar algumas dicas finais, sobretudo para quem está nos assistindo, seja dono de empresa, gestor, empreendedor, que eles pudessem já implementar no seu dia a dia. Você, com toda essa sua experiência hoje como diretor executivo da Central Sicredi Norte e Nordeste. Primeiro, não comande sua equipe, faça parte dela. Show. Anota aí, ó. Não comande sua equipe, faça parte dela. Faça parte dela. E o envolva nos projetos estratégicos da organização. Conscientize cada um da necessidade de estarem preparados, capacitados, em prol de si mesmo, né, como profissional, e pensando na organização. Humildade. Humildade é um ponto que eu acho crucial, porque a figura do líder é uma figura do meio, não de cima, ele está no meio. Então ele tem que ter a humildade para ouvir, para valorizar o que está ouvindo. Então, são pontos de extrema importância para liderar. Repito, não se imagina hoje a imposição, como você falou agora há pouco. A gente tem que liderar pelo convencimento. Esse é o maior papel, esse é o principal papel do líder. Maravilha. Senhoras e senhores, Wellington José da Silva, diretor executivo da Central Sicredi Norte e Nordeste, compartilhou um conteúdo de muita visão aqui conosco. Aproveite para te convidar a nos seguir nas redes sociais, acompanhar ainda mais o nosso conteúdo. E Wellington, o meu muito obrigado. Que Deus continue lhe dando muita sabedoria. Obrigado, prazer meu. Muito obrigado pelo convite. Tamo juntos. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.